continua falando deles, dos adolescentes, né? Porque a gente já passou por essa fase e quem está passando por essa fase, a gente observa assim as atitudes dos nossos filhos e a gente acaba pensando, né? Será que eu já fui assim? É que na adolescência é uma fase de muitas transformações e eu ouso dizer para vocês que é um grande salto no desenvolvimento e as decisões vão impactar na vida. Mas como a gente, que é mãe, pai, responsável, a gente pode auxiliar nesse processo todo? Sobre esse tema, eu vou conversar agora com a Larissa, que é psicóloga. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Flávia. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a você que nos acompanha da sua casa. Larissa, então, a adolescência, no geral, a maioria passa por essa fase assim de transformação? É uma fase assim turbulenta? Então, é uma fase de grande transformação, né? Os adolescentes passam por uma transformação física, biológica e psíquica, né? Então, existe muita questão da transformação corporal, eles terem que lidar, deixar dessa fase de ser criança para se tornar adulto, né? Então, é uma fase de muitos conflitos. E como que a gente que é mãe, pai, responsável, a gente consegue identificar se aquilo é da fase da adolescência ou se eles estão fazendo para chamar a atenção? Então, é muito interessante essa temática, né? Porque assim, muitas vezes o adolescente ele está na fase de regulação emocional. Então, o que que acontece? A parte pré-frontal do cérebro ela está em desenvolvimento, então existe muito uma necessidade de dopamina. A dopamina ela serve para regular o humor. Então, o que que acontece? Essa falta de dopamina faz essa oscilação de humor do adolescente, né? Então, tem vezes que a gente vai chegar para ele e vai dizer assim, bom dia, meu filho. Ele vai dizer, bom dia, mãe, tudo bem? No período da tarde, ele vai dizer, boa tarde, filho. Ele vai, às vezes, não te responder ou te responder de uma forma mais grossa, mais, né, abrupta, assim, né? E como que a gente deve agir? Então, isso é muito interessante. Eu costumo falar que sempre a comunicação, o diálogo é uma coisa muito importante, mas respeitar o momento do adolescente, se tu percebe que ele não está conversando com você de um tom agradável, um tom educado, então dá aquela pausa, espera a regulação emocional dele e quando acalmar, porque a gente diz o quê? Que o adolescente está com a fase do cérebro em desenvolvimento, mas a gente entende que o adulto ainda já tem esse desenvolvimento feito, então ele consegue fazer essa pausa, respirar, deixar que o adolescente esteja pronto para conversar e voltar e retomar o que é preciso estabelecer para resolver problemas, né? Mas às vezes é difícil. Às vezes porque não é eles fácil. testam a paciência da gente. Sim, E quando a gente, né, eu acredito que já deve ter acontecido na casa de alguém que está assistindo a gente, se a gente perdeu a cabeça, né? E aí bate aquele arrependimento na mãe e no pai. Como que a gente faz assim para conversar com o adolescente de novo? Bom, eu costumo dizer que a gente é margem para os nossos filhos. Eu sou mãe também. Então, assim, o adolescente, a gente tem que guiar ele. Ele está numa fase de descobertas, então é sempre importante a gente fortalecer o vínculo, fortalecer raízes, para que quando acontecer algum conflito, ele tenha para onde voltar, né? Então, vai acontecer problemas, a gente tem muito aquela questão de do filho ideal, uma coisa que a gente idealiza, e do filho real, que na adolescência eles começam a descobrir a identidade, por isso vem os conflitos, né? Porque o pai, ele tem um projeto de filho. Ele constrói na cabeça dele um projeto. E quando o adolescente começa a se descobrir, muitas vezes ele se depara com características que não tem nada a ver com eles e que eles também abominam. E isso causa alguns conflitos. Então, é importante a gente ter uma pausa e tentar chegar mais próximo do mundo do adolescente, né? Nessa questão de pandemia, muitos adolescentes que já tinham, assim, a timidez, né? Ficaram em casa, perderam contato com os amigos da escola, perderam contato com todo mundo, ficaram em casa só em contato mesmo com a família ali, né? Retomar está sendo bem difícil. Como que a gente pode ajudar também? Então, isso é uma temática muito interessante. Na clínica, na psicofase, a gente tem pegado muito demanda de adolescentes que não querem retornar para a escola, que estão com dificuldade, né? Tem questão de fobia. Mas o que é importante? Levar informação, acolher esse adolescente para ver o que está causando sofrimento, o que está causando angústia, né? Não invalidar. Hoje tem muito essa questão, isso é bobeira. Não, o adolescente traz questões importantes. Acolher mesmo. Então, acolher, levar informação. Se o pai e a mãe não sabem o que fazer, procura um profissional, busca ajuda para ele estar orientando e guiando nesse processo. Porque muitas vezes a gente acaba tentando conversar, mas o adolescente se fecha mesmo. E nessa fase, eles passam também por esse momento de aceitação, de querer ser descolado, o amigo tem namorada, e aí o adolescente acaba achando que tem que ter namorada também. Como que a gente pode aconselhar?
Então, essa fase ela é muito marcada por a busca da identidade, né? Saber quem eu sou e também pela questão do pertencimento, né? É o momento que ele vai entrar em grupos para ver se ele tem alguma coisa que chama atenção e às vezes isso pode causar alguma frustração. Então, os pais estar abertos, eu acho muito interessante que é uma questão também que a gente traz o tema das drogas, da sexualidade. Os pais, não vou falar sobre isso, senão vou estar induzido. Não, a gente tem que falar sobre essa temática porque a informação tem que vir de casa, entendeu? É uma base sólida para os filhos poderem se sentir seguro e expressar o que eles sentem, os seus medos, as suas angústias. Então, assim, a partir do conhecimento que os pais trazem para eles vão se sentir mais preparados para enfrentar o mundo afora. Sobre a questão da sexualidade, você acha que com que idade assim a gente pode começar a conversar? Então, ou esperar a necessidade mesmo do adolescente vir perguntar? Porque eu acho mais difícil eles chegarem para perguntar, né? Então, cada adolescente tem o seu jeitinho, né? Então, eu acho que é importante a gente dar o espaço deles. Quando eles demonstrarem alguma questão, às vezes eles ficam muito envergonhados com a questão do corpo. Então, assim, permitir observar o comportamento dele. A gente fala muito, mas eu acho que nesse momento a gente tem que ouvir os sinais que eles estão dando, tanto comportamental, que eles dão muito, e até por meio da fala, da irritabilidade. Às vezes eles querem falar, eles querem se sentir ouvidos. Isso que ela falou agora é bem importante, né? Porque a gente, como mãe, a gente começa a falar, e muitas vezes você não presta atenção no que seu filho está querendo dizer com os sinais. Isso é verdade, né? Os pais, a gente vem muito de uma criação diferente, né? Então tinha muito aquela coisa de oposição. Os pais sempre sabem a verdade, mas isso, eu acho que com tantas mudanças, a gente tem que estar aberto ao diálogo, se permitir essa troca que é muito construtiva, né? Eu acho que assim, quando a gente permite descobrir o filho real que a gente tem, a gente descobre algumas coisas muito interessantes neles. Muito obrigada, adorei a nossa conversa. Eu agradeço a oportunidade.